Olá pessoal, estou aqui gravando esse vídeo aqui para poder esclarecer algum questionamento a respeito das nomenclaturas entre cristão e católico, ok? Minha base de texto aqui, eu vou ler aqui no monitor, uso dois monitores. Aqui, Romanos capítulo 10, verso do 7 ao 13. Eu vou começar do versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, que é Jesus de Nazaré, será salvo. Então, a gente pode ver aqui que o apóstolo Paulo, esse evangelho que ele pregava, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 16, para a obediência dos gentios, e lá na carta aos Coríntios, não estou lembrado se é na primeira ou segunda carta, no capítulo 10, está falando, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, ok? Porque lá em Atos, no livro dos Atos, está dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem, glorificado, ok? E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, conforme está escrito nos Evangelhos. Então, trazendo aqui nesse vídeo para o esclarecimento em que muitos colocam sem discernimento do corpo de Cristo, do testemunho de Jesus, conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, 10, que está falando que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, se eu não estou enganado, o verso 10, acho que é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, está escrito: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não nos imputando nossos pecados. Isso porque lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, está dizendo que Jesus veio salvar o pecador. Ok? E aquele que vem a Cristo, conforme está escrito lá no Evangelho de João, aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Então, agora voltando aqui para a nomenclatura de católico e cristão, dentro desse segmento católico, existe os politeístas, ou seja, os espíritas, e existe os monoteístas, aqueles que acreditam somente em Cristo. E dentro do segmento cristão, do termo cristão, existem, porque o cristão veio do protestantismo, que na verdade o termo cristão é até antes de Lutero, ok? Mas dentro desse segmento cristão, dessa terminologia cristã, ok? Também existem os monoteístas que centralizam Cristo como Senhor, o único mediador, e tem os cristãos que dentro desse segmento cristão tem vários outros tipos de ramificações que colocam o líder religioso como se fosse um mediador entre Deus e os homens, usam termos gospel, que na verdade gospel significa evangelho. Não tem nada a ver uma coisa, não tem nada a ver uma coisa negativa para o termo gospel, porque está em inglês. Mas descentralizam Cristo e se centram em ministérios ou objetos. Não, Apocalipse capítulo 19, 10 está dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja,
Deus enviou o Espírito Santo para testificar de Cristo. Então, tudo tem que apontar para Cristo, inclusive as Escrituras Sagradas. O próprio Jesus disse que as Escrituras, examinar as Escrituras, porque delas testificam de quem? De mim. Ou seja, está falando de Cristo, que ele era o Messias. Ele é o Messias, o mediador entre Deus e os homens. E aqui é o que Paulo falou, conforme você pode ler aí, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso significa o batismo. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo respirava essa fé, ele vivia a fé do Filho de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1, está falando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Então você confia sobre uma realidade já provada e foi provada por Cristo. E você só pode experimentar quando você crê sobre a fé do Filho de Deus. Paulo vivia pela fé do Filho de Deus. Então, sendo monoteísta, ou seja, tendo a palavra de Deus, o testemunho de Jesus guardado em seu coração, não importa se você tem nomenclatura de católico ou se você tem nomenclatura de cristão protestante, não importa, porque a salvação é pessoal, é aqui que está escrito, olha, mas que diz, a palavra está junto de ti, aonde? Na tua boca e no teu coração, porque quando a palavra de Deus está dentro do seu coração, quando você crê no seu coração, a sua vida é transformada. E o Espírito de Deus é que confessa Jesus dentro do ser humano. Ok? Como Senhor e Redentor, Salvador. Então, esse questionamento que eu estava querendo resolver. Porque dentro do catolicismo existem os politeístas, que são os espíritas, e esses aí não tem nem o pai nem o filho, porque o pai veio dar testemunho somente do filho, não veio dar testemunho de anjos, de outras entidades espirituais, não, somente de Jesus. E o Espírito Santo veio falar somente de Jesus. E para o cristão, no catolicismo também tem um modelo papal. A Bíblia Sagrada não ensina isso. Eles tentam isolar o texto, mas não ensina isso. Somente através de Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E depois do protestantismo, através de Lutero e através de outras reformas, ok? Alguns cristãos veio se extraviando, ou seja, descentralizando-se de Cristo e focalizando em pessoas, em ministérios, em obras, em outros exercícios, além de Cristo. Isso daí é um modelo também, eu diria que papal, mas é um modelo anticristão. Isso é um espírito do anticristo que tem atuado. Ok? Então, não importa se você é católico, monoteísta, ou se você é cristão, monoteísta também, mas centralizado na pessoa de Cristo, não importa, porque fé é pessoal e nós somos salvos somente através de Cristo, ok? Então que não haja essa divergência, porque muitas pessoas precisam ser salvos e não tem lugar certo para ser salvo. Jesus estava falando para aquela samaritana o quê? O Pai procura verdadeiros adoradores, não importa o local onde você esteja. Porque nem era nem Jerusalém e nem Samaria, mas o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Então, somente através dessa mediação de Cristo. Ok? Então, não importa se é em Jerusalém, ou se é em Samaria, ou se é em outro lugar, não importa. Não importa o templo, não importa. Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Deus vai estar presente. É isso que Jesus ensina na sua palavra. Ok? Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, a sua vida, seus negócios, as suas propostas de esperança. Ok? Que Deus te abençoe toda a sua vida, se estenda para onde você pisar também. Que a bênção de Jesus alcance aonde você for e abençoe aonde você estiver. Ok? Deus abençoe.